Hoje a gente está aqui com Kiko Goifman, diretor de Periscópio. Ele acabou de fazer uma palestra na Semana de Comunicação do Centro de Comunicação e Letras da Universidade Mackenzie. E agora a gente vai debater um pouco sobre cinema, jornalismo e universidade. Qual que é a sua relação do cinema com a universidade? Você acha que está tendo um espaço para ele ou não? Como que... Eu acho que essa relação é muito importante, né? Eu acho que tem vários aspectos, né? Eu tenho uma formação acadêmica, fiz mestrado no Instituto de Artes da Unicamp. Eu acho que não precisa um diretor de cinema ser formado na universidade, mas eu acho que é uma relação muito rica para os dois lados. Eu acho que a universidade pode, de alguma forma, o cinema pode fazer pensar e pode gerar um público, de alguma forma, qualificado, questionador. Então, eu vejo sempre com bons olhos essa relação. Documentário é cinema e jornalismo ou é cinema ou jornalismo? Até tem aquela frase do Eduardo Coutinho, que ele não gosta de jornalismo também. Documentário para mim é cinema. Documentário é essencialmente cinema. Né? Existe uma questão do documentário, existem algumas coisas que para mim diferenciam o documentário do jornalismo. Para ser breve, assim, eu acho que tem duas questões. Uma, o jornalismo, de alguma forma, ele, por mais que se saiba que é impossível, ainda tem questões como a imparcialidade, ou você precisar ouvir um outro lado. O documentário não tem isso. O documentário é um olhar de um autor. Então, o documentário, ele pressupõe, ele se encontra no jornalismo quando a gente pensa nas grandes reportagens do jornalismo. Mas, em geral, o documentário ele é quase que o contrário, ele é o olhar de alguém sobre determinada realidade. Né? E tem um outro ponto que é muito importante, que é a questão do tempo. Né? Dificilmente, por exemplo, um jornalista vai ficar um ano numa fronteira em crise ou pegando o olhar de uma criança sobre aquilo. O documentarista vai. Então, assim, a gente fazendo documentários, a gente lida com um tempo que é muito diferente desse tempo do jornalismo, cada vez mais acelerado, né? O jornalismo é sempre o do último segundo. O documentário não, pode ser do último ano. Qual que, entre aspas, seria o mais relevante na sua opinião? O documentário jornalístico ou jornalismo? São diferentes, eu acho que são diferentes. Eu acho que, assim, o documentário em si, para mim, ele é cinema, ele ocupa um outro espaço, um espaço em que você tem a possibilidade de reflexão e tal. Agora, por outro lado, eu sou documentarista, mas eu consumo jornalismo, claro. Quero saber o que está acontecendo no mundo, que mudança aconteceu. Então, eu acho que são espaços distintos que podem sim se encontrar. É esse exemplo que eu dou das grandes reportagens. Né? Às vezes é muito difícil isso, mas às vezes um jornalista passa 6 meses dentro de uma questão e tal, aí realmente se encontra. E qual a sua opinião sobre essa dita crise do jornalismo de hoje em dia? É uma crise do modelo de negócios, do fazer jornalismo? Como documentarista e cineasta, como que você enxerga? A crise tem vários aspectos, né? Claro, se a gente for pensar na questão da crise do jornal impresso, era evidente que isso ia acontecer de alguma forma, né? Eu acho que é claro que isso iria acontecer. A questão do papel é uma questão ecologicamente importante de se pensar e tal. Por outro lado, tem um sentido nessa crise que eu adoro, que é a crise do monopólio do jornalismo. Então, assim, você, né, na minha infância, toda noite a gente sentava em volta e assistia junto o Jornal Nacional, a família inteira. E ali estava dita a verdade do mundo. Então, acho que assim, essa crise nesse sentido de você ter mais olhares, de você poder ter uma multiplicidade de olhar, de você poder buscar informação, nesse sentido eu acho extremamente positivo. Existem, claro, questões também nisso, que assim, não adianta você estar só num cantinho na internet, escrevendo alguma coisa que se propõe jornalismo, se ninguém for ler. Então, muitas vezes você tem que se associar, né, e poder negociar e trabalhar isso junto. Então, assim, na verdade, eu vejo a crise com bons olhos. Eu não vejo de uma forma pessimista. Só que eu acho que a gente talvez esteja no meio dessa crise. Então, a gente não sabe muito bem para onde isso vai.